Olá pessoal, bom dia, meu nome é José Neto, sou aluno de Psicologia na Sal e estou aqui em mais um episódio do nosso podcast Movecast, voltado para a psicologia do esporte, mas que não fica apenas na psicologia, mas trabalha mais essa área do esporte em si. E estou aqui com o meu grande amigo César, Como é que é, meu irmão? parceiro Tudo aí do bem? Taijutsu, do Jiu-Jitsu e da vida também. Isso aí. E nós vamos falar um pouco sobre psicologia do esporte, psicomotricidade, manejo comportamental e muito mais do que o podcast reservar, né? Show de bola. Então, César, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Meu nome é César Soromenho. Eu sou psicólogo, psicomotricista e neuropsicólogo. Trabalho aqui com o José. O José é o meu estagiário, meu parceiro de trabalho, tanto na parte clínica como no Teajutsu. Trabalho há 20 anos, né? Iniciei minha formação em Portugal, vim para o Brasil e atualmente eu moro em Parnaíba, sou teresinense, tenho uma clínica em Teresina, a Clínica Soromenho. E atualmente eu me mudei para cá em 2020, 2021 e já me sinto um cidadão parnaibano também. Muito bem acolhido por essa terra maravilhosa. E hoje estou trabalhando na Kids Pediatria e na Mega Espaço Fitness, onde tenho um dojo e faço esse trabalho de jiu-jitsu visando o desenvolvimento psicomotor para crianças diagnosticadas com o transtorno do neurodesenvolvimento, junto com o meu amigo José. Isso. E falando sobre psicomotricidade, quais são os fatores da psicomotricidade? Ok, a psicomotricidade, O na que é verdade, também a psicomotricidade, tem né? uma discussão muito grande lá na parte teórica, porque alguns autores dizem que é uma ciência, outros autores afirmam que é um campo transdisciplinar, né? Então, essa discussão, a psicomotricidade, ela é um campo ainda muito novo, a psicologia também é, Sim. né? Todos os campos da psi são muito novos, né? Então, a psicomotricidade, os estudos surgiram lá em 1791, né? Não sei se vocês lembram aí da história do Mowgli, né? Ela foi Sim. uma história, uma fábula, né? Que foi feita a partir dessa história de um cara chamado Victor de Aveyron, um menino que foi encontrado com 11 anos numa cidade chamada Aveyron, em França, por um médico chamado Itard. E ele foi criado até os 11 anos por um malcaté de lobos. E até então a ciência, a comunidade científica, ela tinha um pressuposto inatista, né? Então, o inatismo ele afirma que você nasce com todos os seus aprendizados vindo brotando naturalmente. Por exemplo, eu iria ficar em pé de forma na postura bípede naturalmente. Eu iria escrever, a escrita iria sair circular de forma natural. E quando encontraram ele, encontraram com 11 anos, ou seja, 11 anos já é o fim da infância, o começo da adolescência. De acordo com a literatura, na infância é quando você tem uma maior aquisição de aprendizagens, né? E ele era quadrúpede, ele não conseguia sentar, ele não conseguia calçar um tênis, ele não conseguia falar, ele latia, a parte dental dele se desenvolveu para rasgar e não para mastigar, ou seja, ele tinha caninos muito fundos e afunilados, e os molares dele não eram de mastigação, né? Ou seja, o que ele provou aí? Ele provou que, de acordo com a teoria de Darwin, né, da teoria Sim. da evolução, o mais inteligente é aquele que melhor se adapta às mudanças do ambiente. Então ele provou que nós não somos seres inatos e que o nosso corpo ele vai se adaptar ao ambiente em que nós estivermos através dos modelos de seres mais evoluídos do que a gente, para que nós possamos sobreviver, né? E a psicomotricidade partiu daí, Isso né? aí também é explicado pela neuroplasticidade, né? Sim, exatamente. A neuroplasticidade ela é uma capacidade plástica do cérebro tanto de crescer como de diminuir. Isso vai depender dos estímulos que são dados, né? A Sim. psicomotricidade ela parte disso. O meu trabalho ele é voltado. A psicomotricidade no início foi trabalhada com idosos lá em França também, e aí perceberam que o cérebro, através da neuroplasticidade, que você falou muito bem, perceberam que o cérebro de um idoso ele é igual ao de uma criança, a de um adolescente, a de um adulto. Tudo vai depender do quê? Dos estímulos. Então, por exemplo, vocês veem muito um idoso fazendo palavras cruzadas, Sim, né? sim. Por quê? É porque ele é aposentado? Não. É porque ele está estimulando o cérebro dele para não perder a neuroplasticidade. Quando a gente fica velho, né? Quando a gente entra no processo da terceira idade, o nosso cérebro começa a se descolar aqui das zonas corticais, né?
E uma criança tem um cérebro muito pequeno que precisa expandir. Então o estímulo ele é muito similar e através dos estudos se percebeu isso e começaram a estudar os fatores psicomotores de desenvolvimento humano, que são a tonicidade, Sim. né, a equilibração, a lateralidade, a noção de corpo, a orientação espacial e temporal e depois, por fim, as praxias. Praxia é o movimento final intencional, seja de uma fala, seja da execução para alimentação, saúde aí para todo mundo, bebam água, né? Seja para um movimento pedal, um chute na bola, o estar parado disponível, né? Então a praxia, ela é um movimento final intencional, visando o quê? Sobrevivência. E na psicomotricidade se percebeu que esses fatores psicomotores se desenvolvem de forma hierárquica vertical, só que eles não são tendencialmente lineares, eles se desenvolvem juntos. Porém, o tônus, por exemplo, é o primeiro fator psicomotor. Por que ele é o primeiro? Porque a nossa informação ela vem pela coluna, pelos sistemas aferentes e eferentes. Então, quando você pega um bebê de 3 meses, você pega ele no seu colo, o que acontece? O pescoço dele faz assim, ó. Por quê? Porque o tônus ainda não está musculado. Porque a mãe é a extensão do bebê no mundo. Ele não precisa de mais nada para sobreviver. A mãe está lá. Só que vai ter um momento em que vai ter essa quebra. E essa quebra vem quando o tônus do bebê começa a se desenvolver visando autonomia e sobrevivência individual. Né? Tem aquela frase, nascemos sozinhos e morremos sozinhos, né? Sim. É verdade e é mentira. Né? A verdade no sentido organísmico é que, de fato, a gente precisa, na vida nós tomamos decisões e vivemos com as consequências delas, nós e nós mesmos. Então o nosso corpo, ele vai se preparar para isso. O primeiro fator é o tônus. A informação, ela vem de forma sensorial por aqui, vem codificada, vai ser decodificada, processada, vem para o córtex motor e só depois ela vai ser enviada para uma ação motora, seja oral, seja manual, seja pedal. Né? Então, o tônus vem primeiro e depois do tônus, ou seja, eu estou com a postura organizada, né? Eu estou disponível, estou posturado, disponível para os estímulos que vêm, então agora eu estou pronto para imitar esses seres. Pessoal, a aprendizagem, José, né? A aprendizagem, ela vem pela imitação. Todo esporte vem como? Como é que eu aprendo um esporte? Sou do jiu-jitsu, certo? Sim. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, 4º grau. Estou há 10 anos no jiu-jitsu, vai fazer 11. Até hoje eu repito o movimento da faixa branca e até hoje eu aprendo movimentos novos da mesma forma. Eu vejo você fazendo, treino, repito, treino, repito, treino, repito. Ou seja, eu vejo você fazendo, esse é o primeiro passo da aprendizagem. O treino e a repetição é o segundo para que a performance seja adequada. Então eu preciso ver alguém fazendo, eu preciso ter o modelo, depois eu vou treinar e repetir para melhorar a minha performance. Ok? Então, tônus, aquisição de movimentos antigravídicos, sensoriais, sistemas aferentes e eferentes. Depois vem a lateralidade. A lateralidade não é equilibração. Agora sim eu posso ficar em pé. Agora eu vou explorar o mundo, não só pela boca, como um bebê faz. Né? Por que o bebê enfia tudo na boca? Né? Se você puser um brinquedo, ele bota na boca. Se você puser lixo, ele bota na boca. Tudo ele vai botar na boca. Não é porque é gostoso, é porque ele está explorando o mundo. E através dessa exploração, ele estimula a neuroplasticidade. Ok? Então, na equilibração vem para explorarmos o mundo de forma diferente. Igual aos modelos que nós temos, dos nossos pais, irmãos, avós, ou dependendo do local onde aquela criança se encontre, ela vai ter que ter modelos para seguir, para imitar, e através disso ela vai se desenvolvendo como ser humano. E assim, dá para seguir o modelo, né? Dá para a gente escolher se vai querer seguir ou o contrário, né? Tipo assim, por exemplo, não, esse aqui eu não quero. Então Sim, também sim. pode ser Aí uma outra vem, aprendizagem, né? vem das funções, né? Que aí entra a análise do comportamento. Né? Por exemplo, uma criança vai para a escola, a criança não fala palavrão. Ninguém fala palavrão em casa. E a criança chega em casa falando palavrão. Por que que isso aconteceu? Provavelmente, uma coisa importante da gente falar é que a ciência ela não trabalha com certezas, né? Ela trabalha com
99% de probabilidade, Sim. né? Sempre com probabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com as certezas que a gente tem em relação a tudo, né? E hoje a gente está vivendo numa comunidade, né, de muita certeza. Se a Sim. ciência falou, então tá tudo bem. E a ciência parte do pressuposto da discussão e da probabilidade para se chegar a, de fato, a um consenso científico, né? Então, onde é que eu estava mesmo, cara? Tem essa característica aí, né? Eu viajo um Tava pouquinho. Não, você estava falando dos modelos. Os modelos funcionais. Então, provavelmente essa criança, alguma criança falou, provavelmente, alguma criança falou palavrão na turma, todo mundo deve ter sorrido, né? E ele viu que a atenção das pessoas é dada quando aquela criança fala palavrão. Então, eu também vou falar palavrão, né? Então, isso é o quê? É a consequência que é dada àquele comportamento. Então, nós precisamos trabalhar na psicomotricidade também com princípios básicos de comportamento humano. Não só na psicomotricidade, né? Mas no trabalho que é feito, que eu faço, que a gente faz, né? Com desenvolvimento neuroatípico, ou seja, crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os demais transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa ter esse pressuposto básico de que precisamos fazer análises funcionais dos comportamentos para que possamos modificar esses comportamentos, né? Só que o primeiro passo é a gente aplicar na gente, né? Sim. E é muito difícil. Sim, sim. Nós fazemos as nossas análises funcionais, né? É aquele básico do... é muito fácil julgar o outro, né? Eu olhar para o erro do outro e dizer, olha que coisa errada, que coisa feia, né? É muito difícil olhar para as minhas características e conseguir promover mudanças nela, né? Então, basicamente, a psicomotricidade ela vai trabalhar com esses 7 fatores psicomotores, visando o desenvolvimento de um corpo disponível a novas aprendizagens. Seja para um idoso, que foi quando a psicomotricidade começou, seja para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto, visto que já se está confirmado que os fatores psicomotores começam na barriga da nossa mãe e vão até a nossa morte. Sim. E aí depois tem a lateralidade, né? Que é a gente escolhe. Depois A da gente- equilibração, vem a lateralidade. Direita e esquerda em si, direita e esquerda no outro. O mais importante da lateralidade é a dominância. O cérebro, inclusive temos destros e esquerdinos aqui na sala hoje, né? Não, o pessoal fala canhoto, mas canhoto na literatura é desastrado, tá? Então, tanto que antigamente o canhoto, o esquerdino, tomava paulada na mão de palmatória, né? Ou se você fosse canhoto, canhoto também significa diabólico, né? Então, o que que faziam? Faziam você sentar na sua mão para você aprender com a esquerda. Você escrevesse com a esquerda, paulada na mão, né? E se você reparar, o mundo foi feito para os destros. O mundo não foi feito para Sim, esquerdinos. verdade. Então, o esquerdino, ele precisa ler em sequência. Nós lemos ao contrário. Por quê? Por causa dessa lateralidade cerebral. Isso é uma lateralidade necessária, né? Então, um destro, a gente lê como? Da esquerda para a direita. Um esquerdino também lê da esquerda para a direita. Vocês aí em casa já se imaginaram destros lendo da direita para a esquerda? Não, né? É difícil, né? Mas essa é a vida de um esquerdino. Então, a dominância é o lado que o cérebro escolhe para executar as funções visando a sobrevivência. Um esquerdino, quando se organiza, ele tende a ser muito melhor do que nós, meros mortais destros, Sim. né? Seja no esporte, seja a nível cognitivo, porque eles precisaram de muito mais organização cognitiva e de lateralidade cerebral, visando a leitura, a escrita e o cálculo, que são os pré-requisitos básicos de aprendizagem pedagógica. Aí entra justamente a questão da análise do comportamento, né? Estímulo-resposta. Exatamente. Porque muito estímulo. Eles precisam dessa quantidade gigante de E a estímulo. frustração, né, cara? Verdade. Porque uma coisa somos nós, destros, que a gente aprendeu da esquerda para a direita, tudo certinho. O esquerdino, ele tende a se frustrar mais. Porque ele tende a ter mais dificuldade de aprendizagem. A questão é que essa dificuldade de aprendizagem, a superação dela, vai gerar no esquerdino um potencial muito maior, né, do que nós destros para a execução de atividades psicomotoras e psicopedagógicas também.
tá? Então, essa lateralidade da dominância, a importância é a gente identificar a direita e a esquerda, porque eu não escrevo assim, eu escrevo assim. Eu não chuto com um pé só, se eu tenho as duas pernas. Eu chuto com uma base e com uma destreza. Eu vou driblar, eu vou com uma base e com uma destreza. Eu vou escrever, eu tenho a base e eu tenho a destreza. O cérebro sempre vai usar os dois lados, mas um é o dominante, visando a praxia, a execução do movimento final para a sobrevivência. Certo? Sim. Ah, Não, quer dizer que dúvida. fazer uma prova é sobrevivência. É, né? Senão você vai ficar de castigo, né? Você não vai ter férias, você então para uma criança e para um adolescente a sobrevivência no mundo atual dele é essa, né? Então eu preciso disso, eu preciso fazer essa prova Sim. para passar. E isso é um treino para a vida adulta, né? Eu preciso fazer isso para sobreviver. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso viajar com os meus filhos, eu preciso brincar, eu preciso dar atenção. Tudo isso é sobrevivência. E é um treino que a gente parte da infância, né? De pequenas coisas para grandes coisas com o mesmo objetivo, sobrevivência. Sim. Certo? Depois dessa dominância, né? Essa lateralidade de dominância, vem a noção de corpo, né? Somatognose, falam somatos mais gnose, né? Somatos, corpo, gnose é conhecimento, né? Do latim. Sim. Então, quem sou eu, né? A diferença do eu e do outro, né? Como é que o meu corpo está diante de outros organismos, de outros estímulos. Eu sei desenhar o meu corpo, né? Partindo do princípio mais básico, né? Quando a gente vai trabalhar com crianças de 4 anos, 5, crianças que ainda não sabem, não tem um número específico, não tem um número válido de elementos ali do próprio corpo, a gente precisa trabalhar isso, né? Porque quando você se identifica como um organismo, você tende a ter melhores performances, tende a identificar suas dificuldades, as suas habilidades, e a partir daí promover uma sobrevivência mais funcional. Quando a gente não conhece o nosso corpo, a gente não sabe nomear o nosso corpo. Por exemplo, uma criança que não sabe, não tem o número de elementos certos do corpo, se ela tiver uma dor de dente, por exemplo, talvez ela não saiba te dizer. Sim, verdade. Se ela tiver uma dor de barriga, isso acontece muito com crianças com, por exemplo, transtorno do espectro autista. Ela chora, chora, chora e os pais não sabem se ela está com cólica, se ela está com dor no apêndice, se ela está com dor de dente, se ela está com dor de cabeça, porque a criança não sabe nomear. Aí às vezes chega no hospital, muitas vezes, vai para o hospital e o médico diz, não, são gases. Aí ele faz uma massagem na barriga, a criança dá um punzinho e passa a cólica, né? Só que a criança não sabe nomear isso. Então, isso é o quê? Sobrevivência, tá? Noção de corpo, ela parte desse pressuposto também. Depois da noção de corpo, né, a gente falou tônus, né? O tônus, a coluna disponível, equilibração, movimento bípede, né? Lateralidade e dominância, ou seja, minha coluna está adequada, meu corpo está em pé agora, de forma bípede, igual aos meus modelos funcionais sobreviventes, né? Agora o meu corpo escolheu um lado para executar as funções dominantes e um lado de destreza de base, né? Depois disso, agora eu sei quem sou eu dentro desse ambiente, ok? A partir de agora eu começo a planejar. E aí vem os fatores psicomotores de orientação espacial e temporal, né? Onde eu moro? Em que cidade eu moro? De que estado é? De que país é? Que horas são? Quantas horas tem um dia? Quantos dias tem uma semana? Quantas semanas tem um mês? Quantos meses tem um ano? Né? Eu posso sair dessa sala daqui de olhos fechados? Posso. É a primeira vez que eu estou aqui. Mas eu já consegui ter uma orientação espacial do local de que tem duas janelas, tem uma atrás de mim, uma à direita, tem uma escada à esquerda, tem mais ou menos uns 20 degraus, né? Com espaçamento de um palmo. Então eu sei que eu posso fechar o olho e eu posso até sobreviver aqui, né? Por exemplo, os invisuais, eles têm uma orientação espacial muito mais desenvolvida do que nós visuais, né? Porque eles visam a sobrevivência, o cérebro vai buscar a sobrevivência. Então a parte auditiva de uma pessoa invisual, por exemplo, ela é 3, 4, 5 vezes mais apurada do que a nossa. Então o nosso corpo ele tem isso, ele vai buscar elementos, né, visando a sobrevivência. Se eu não estou com todos os sentidos apurados,
Então eu vou pegar aquele que não está apurado e desenvolver melhor os outros, visando o quê? Sobrevivência. Tá? Então, essa orientação espacial e temporal, ela vem para os movimentos finais intencionais. Orientação espacial e temporal, do ponto de vista psicomotor, José, ela é a função que vai mandar a informação daqui para cá. Eu começo a planejar, certo? Quando eu tenho orientação espacial e temporal, eu planejo visando a execução do movimento final intencional. É um marco de desenvolvimento importantíssimo para a execução desse movimento. E por final vem as praxias globais e as finas. Na psicomotricidade, nos estudos psicomotores, os autores como Áurea Guerra, Vitor da Fonseca, vários autores afirmam isso, né? As praxias, na verdade todos, tá? As praxias finas, elas são o último fator psicomotor. Certo? Na verdade, a grafomotricidade é o fator mais evoluído. O que é a grafomotricidade? É a escrita. Sim. Só que antes disso, ou seja, tônus, equilibração, dominância. Noção de corpo. Agora eu consigo me orientar, a informação passou aqui para o córtex motor, o córtex frontal, né? Agora eu consigo planejar. A partir desse planejamento, eu vou executar movimentos amplos, como pular sobre o próprio eixo, me organizar dentro de um espaço de um consultório ou de uma sala de aula. E depois nós vamos para os movimentos finos. Os movimentos finos são os movimentos mais complexos do ser humano, certo? Então, a escrita, ela só vem quando esses fatores psicomotores estão bem musculados, Sim. certo? Meninas e meninos têm cérebros diferentes. Nós, meninos, homens, a gente tem um canudo no cérebro chamado corpo caloso. E esse corpo caloso, ele é o que vai passar a informação do hemisfério esquerdo para o direito. Homens, meninos, têm corpo caloso fino. Meninas têm corpo caloso grosso. O que que significa? Que as mulheres são mais inteligentes do que a gente? Bom, as mulheres têm um cérebro diferente do nosso. E dá esse cérebro, por esse corpo caloso, dá a elas uma capacidade, sim, de melhor memorização, de fazer muitas variáveis em simultâneo, né? Enquanto nós homens não. Nós homens tendemos a conseguir fazer uma coisa de cada vez. Sim. As mulheres conseguem fazer várias ao mesmo tempo. Ah, o que é melhor, o que é pior? Não sei, isso é o que é. Da forma... E atenção, eu estou falando de neuroanatomia, né? De anatomia encefálica, anatomia cerebral. O corpo caloso, ele tem várias imagens de corpo caloso. A neurociência hoje prova esse corpo caloso, então, longe de mim falar de questões de gênero, né? Nos quais eu não domino. Então, quando a gente não domina uma área, a gente passa para quem sabe, né? Mas a parte neuroanatômica é algo que está aí na neurociência, está provado. E o corpo caloso feminino, de fato, ele é mais evoluído do que o nosso. Sim. Então, por exemplo, meninas com 3 anos, o repertório verbal de uma menina, nossa, é 3, 4 vezes mais elaborado do que o de um menino. Né? Eu tenho filhos e filho, eu vejo essa diferença na minha casa. Né? Então, a escrita, meninas, desenvolvimento de escrita muito mais rápido. Você dá um pote de miçanga e umas linhas para as meninas, elas fazem um colar. Você dá para os meninos, eles deixam cair no chão e jogam uma bola, né? Eu tô fazendo uma piadinha, mas é uma piada que faz sentido, né? No sentido da realidade de meninas e meninos aí na faixa dos 3, 4 anos, tá? Então, em suma, esses fatores psicomotores visam o desenvolvimento de um corpo apto a novas aprendizagens e são 7 fatores psicomotores que se desenvolvem de forma hierárquica, vertical, ou seja, da base para o topo, da barriga da nossa mãe, né, antes do nosso nascimento, né, já na nossa formação ali, de embrião ainda, mas a gente já começa a desenvolver os sentidos, isso também está provado já a nível de neurociência, até a nossa morte. Sim. E é engraçado também porque tudo isso é uma sequência, né? Então, muitas vezes não, quase sempre, essas crianças que não desenvolveram essa última parte, elas ficam refém ali da própria sociedade, né?
e os pais ou quem quer que seja acabam cobrando isso, sendo que ela não tem desenvolvido todo o resto. Exato, exatamente. E aí fica ruim para as crianças, claro, né? Elas são as Sim, que mais sofrem, sim. mas é porque falta informação, falta entender o porquê de cada coisa. Para a psicomotricidade, ela é um campo muito novo. Né? Por Sim, exemplo, eu, quando cheguei em Parnaíba em 2020, 2021, pouco se sabia sobre psicomotricidade. Né? A nossa função, né? Você como futuro psicólogo, né? A nossa função dos psis, sim. a primeira é psicoeducar, né? É mostrar a nossa cultura local, a importância daquele trabalho, né? O que que aquilo significa, qual é a função dele para qual público. Né? Melhorou muito, mas ainda tem muita resistência, né? Tem, Mas melhorou bastante. exato. Então, hoje eu formei 2 turmas de psicomotricidade, né? Foram as primeiras turmas de psicomotricidade de Parnaíba. Então, hoje os colegas psicomotricistas são colegas que foram meus alunos e que eu tenho muito orgulho, cara. Tem grandes profissionais de áreas diferentes, da gerontopsicomotricidade, da psicomotricidade voltada só para questões psicopedagógicas. Então, assim, a psicomotricidade, como por ela ser um campo transdisciplinar, ela tem essa possibilidade de inúmeras funções no trabalho para desenvolver corpos, né? E hoje, cada vez mais, a nossa comunidade precisa desses corpos desenvolvidos, visando o desenvolvimento social mesmo, não é? Sim. Crianças com autismo, por exemplo, cadê os adultos, não é? Então a gente fala se são adultos hoje, devem ser da minha geração, dos anos 80, da nossa, né, 80 e 90, né? Da minha. Então 80 e 90, naquela época eu sabia muito pouco, cara. Sabia-se muito pouco. Então essas crianças de hoje, para onde elas vão? O nosso trabalho é esse, né? Como é que elas vão ser produtivas? Quais são as habilidades delas? Quais são as potencialidades delas? Vamos explorar. Quais são as dificuldades? Quem é que não tem dificuldade? Eu sou cheio de dificuldades. Tu também é cheio de Sim, sim. dificuldades. Nós todos somos cheios de dificuldades. Meus pais, meus filhos, minha família, meus amigos. Não tem uma pessoa que só tem habilidades e uma que só tem dificuldades, né? A gente tem que saber. Se você acha que você só tem habilidades, você não está identificando as suas dificuldades. Se você só acha que você tem dificuldades, você não está parando para pensar sobre as suas habilidades. Né? Que nem a pessoa que chega no final do ano e chora porque foi um ano muito difícil, em vez de chorar de alegria por tudo que ela conquistou naquele ano. São perspectivas de pensamento diferentes, né? Mas que fazem toda a diferença no final das contas, Sim. na nossa performance, né? Na nossa motivação e na nossa disponibilidade de executar funções. Né? E a análise do comportamento ela ajuda muito nisso, né? Porque ela vai fazer as análises de qual comportamento ser trabalhado, qual foi o antecedente desse comportamento e qual foi a consequência para manter ele ou em alta frequência ou em baixa frequência, né? Trabalhando com os conceitos de reforço positivo, que é o acréscimo de um estímulo reforçador, reforço negativo, que é a retirada de um estímulo aversivo, punição positiva, que é a introdução de um estímulo punitivo, e punição não é bater, tá, pessoal? É agressão. Um pai e uma mãe que batem no filho estão dando um modelo, certo? Sim. Então, o modelo que eu dou ao meu filho é o que ele vai generalizar para os outros ambientes, certo? Então, a agressão não é um modelo funcional para punir, tá? Punição é o que é punitivo para você. Para algumas crianças é punitivo ficar sentado, para outras crianças é punitivo a retirada de estímulos reforçadores, que é a punição negativa, Sim. né? É tirar o celular, tirar videogame, então tudo isso precisa ser analisado e com um profissional, claro, né? Da área da análise do comportamento, que faça essas análises funcionais visando a extinção de comportamentos indesejados, por exemplo, a agressão, né? A birra, que é um dos comportamentos que mais aparece ali no início no consultório, e potencializar os comportamentos desejados e adquirir novos comportamentos funcionais, visando o corpo apto a novas aprendizagens. Você falou da birra, né? Você Uhum. pode diferenciar a birra para crise, porque a Uhum. birra é justamente quando se reforço positivo, a birra na verdade está sendo reforçada, né? Mas tem que saber diferenciar a birra da crise. Na verdade, a birra ela pode existir. A birra em alta frequência, sim, está sendo reforçada, Ah, sim, sim. né?
quando a birra ela é um comportamento constante, quando a criança é frustrada, né? Então é porque ela está chorando visando a obtenção de algo, né? Você que está assistindo, você chora para ganhar alguma coisa na sua vida? Você é adulto? Ou você trabalha e executa funções, né? Então, o modelo que nós damos aos nossos filhos são modelos funcionais da cultura da qual a gente está inserido, né? E na nossa cultura a gente não chora, por exemplo, para receber o nosso salário. A gente precisa trabalhar para receber o nosso Sim. salário, né? Então, isso é um modelo que nós damos e a gente extingue esse comportamento. A birra faz parte, né? Ela é um comportamento visando a obtenção de algo através do choro. A crise não. A crise, ela é uma desorganização sensorial que vai gerar comportamentos, às vezes, de agressão, de agressividade, né? Que tem que ter técnicas específicas de redirecionamento para ir desensibilizando, diminuindo aquela crise até a criança se regular, ok? Uma crise é uma criança desregulada sensorialmente. Uma birra é uma criança que quer alguma coisa através do choro. E muitas vezes se confunde, né? Porque existe um processo na análise do comportamento chamado extinção operante do comportamento. Então, quando uma birra, por exemplo, ela surge, e a gente ignora ela, ela aumenta a frequência desse comportamento. Depois, variabilidade comportamental e reações afetivas, né? Quando vem esses variáveis, a gente confunde com a crise. Porque a criança fica mais agressiva, ela tem comportamentos que ela não tinha, e normalmente, quando a gente não tem esse conhecimento conceitual, nós confundimos e reforçamos naquele momento. Não, está muito desorganizado, eu vou reforçar para acalmar. E é a pior coisa que a gente faz. Sim. Né? Porque a próxima birra vai ser já na variabilidade comportamental reforçada. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E se você não sabe o que é uma crise, uma birra do seu filho, fala com um profissional, tire as suas dúvidas. Né? Aqui em Parnaíba temos grandes profissionais, psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, temos grandes profissionais. Né? Eu posso fazer propaganda da Clínica Pronto, então... Lá na Kids Pediatria, né, nós temos uma gama de profissionais fantásticos, né, e na Mega Espaço Fitness estamos começando a crescer também nos aspectos terapêuticos, não é, José? Sim. E no trabalho ali para desenvolvimento atípico e psicologia do esporte através da atividade física. Então, se o seu filho não faz uma atividade física, eu sugiro que coloque, né, produção de neurotransmissores, funcionais e positivos, dopamina, serotonina, noradrenalina, tudo que é positivo, o esporte ele vai promover, e também comportamentos funcionais, né? Não só a luta, mas a natação, esportes de equipe. Fale com um profissional e converse com ele, siga as suas orientações e sugestões, e através disso organizem os vossos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, pacientes, visando esse corpo mais disponível à aquisição de aprendizagens, que é isso que se quer de uma criança. O corpo disponível à aquisição de novas aprendizagens. Sim, pegando esse gancho agora da psicologia do esporte, né? Vamos falar um pouco sobre o Taijutsu. O Taijutsu, ele é um modelo de intervenção psicomotora para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, e hoje ampliamos aí para todos os transtornos do neurodesenvolvimento. O que são transtornos do neurodesenvolvimento? São transtornos diagnosticados na infância, por isso que são do neurodesenvolvimento. São transtornos que se acometem na infância, certo? Não existe cura para transtorno psicopatológico, ok? Existe tratamento e funcionalidade na vida, né? E qualidade de vida. Sim. Né? Então, se alguém promete a cura de algum transtorno, pode ter a certeza que essa pessoa ou está enganando ou está muito mal informada a nível científico. Porém, existem trabalhos extremamente funcionais, e o Taijutsu foi um projeto desenvolvido por mim e pelo psicólogo Rodrigo Damasceno em 2017. Nosso primeiro convidado aqui no podcast. Foi o Rodrigo? Foi. Show de bola, cara. Grande professor, né? Ele é meu sensei do jiu-jitsu, desde a faixa branca, né? E a gente iniciou esse trabalho, esse projeto. Eu era faixa branca ainda,
né? Ele era faixa roxa, marrom. Ele estava se formando, eu tinha acabado de chegar de Portugal eu precisava voltar a fazer um esporte, quis ir pro jiu-jitsu, sempre gostei de luta. E aí a gente conversou, cara, você é da psicologia, ele tava desbravando ainda a psicologia do esporte, cara, foi em 2016, 17, então a psicologia do esporte nem existia ainda, existia muito pouco no Piauí. E o Rodrigo, cara, daquele jeitão dele, ia pros congressos, apresentava, então a psicologia do esporte foi crescendo por ele mesmo, assim, a nível nacional. E eu vim de Portugal com a psicomotricidade, que também era uma área pouco explorada, né? E na clínica Soromenho, a gente sempre trabalhou na parte de corpo, a gente sempre valorizou o corpo, né? Então nós tínhamos consultórios e um dojo também, né? Que nem a gente tem na Mega, a gente tinha um consultório e o dojo do lado, que no começo era para reforço, a criança fazer as atividades, vamos brincar no tatame dos tios, né? E começaram a surgir as demandas dos pais vindo, vendo que a gente treinava jiu-jitsu lá, adulto só, né? Só, olha, o meu filho ele não se adapta na escola, né? Ele não está se adaptando, eu botei ele no judô, ele não se adapta, eu botei ele na capoeira, ele não se adapta. E aí, cara, vamos fazer esse projeto, vamos juntar a psicologia do esporte, vamos juntar a psicomotricidade e desenvolver corpos de crianças neuroatípicas através do jiu-jitsu, né? Eu, quando comecei o jiu-jitsu, eu já me apaixonei de cara, né? E foi um projeto muito difícil, como todos os projetos, inicialmente. Sim, Ninguém bota muita fé, né? Mas o que interessa é quem tá lá, né? Trabalhando e botando a fé no trabalho. E a persistência, cara, né? E a gente persistiu. Foi um aluno durante 4 meses só, mas esse aluno a gente se desenvolveu muito e o que a gente tem que fazer, né? O nosso planejamento estratégico do nosso trabalho, do nosso projeto. Como é que a gente vai fazer esse projeto crescer? Vamos mensurar esses dados, vamos criar uma base no Excel e vamos fazer pesquisa. E foi o que a gente fez. Começamos a fazer pesquisa e começamos a ir para os congressos. Abrapesp, Combip, Congresso de Psicologia Brasileira, teve até aqui em Parnaíba, a gente esteve lá. Cara, muito congresso a gente foi, a partir daí o nosso trabalho começou a ser mais divulgado e aí veio a pandemia. Né? E aí na pandemia paramos o trabalho quando ele estava no ápice, né? Mas não desistimos e eu me mudei para Parnaíba e eu abri aqui, junto com a Gabriela e com a Ana Célia, um dojo em parceria com a Mega Espaço Fitness, né? Elas têm uma grande visão no esporte, né? E perceberam a importância do esporte para as crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento. E então abrimos em 2022, na verdade. 2022, que a Mega também mudou de espaço, né? Ela estava num espaço anterior ali perto do Verdinho, agora foi para São Sebastião e a gente foi junto, a gente começou lá e já, né, o Terra Jutsu, ele sempre teve essa história de muitas mudanças, sim, mas de persistência, né, de persistir. E de uma equipe coesa crescendo, né? Então, quando fomos para um novo espaço, aí a gente, de fato, abriu o nosso dojo, claro, nosso da Mega e meu e seu e da Natália, né? Sim. E aí sim a gente começou a estruturar o trabalho e hoje nós temos muitos alunos, né? Estagiários, é um trabalho feito não só por mim, não tem como eu fazer um trabalho sozinho, né? A gente não faz nada sozinho na vida, tá? Se você em casa acha que ou já ouviu alguma história de uma pessoa dizendo eu conquistei tudo sozinho, ou essa pessoa tá com algum problema de memória, né? Ou ela tá mentindo, tá? Porque a gente não faz nada sozinho na vida. E no Teajutsu, o Teajutsu se desenvolveu justamente por causa desse cara aqui, né? Da Natália Ribeiro, né? Hoje do Daniel também, nosso estagiário, pelas pessoas acreditarem e pelos pais verem o resultado no desenvolvimento dos filhos, né? Eu não falo isso da minha boca, falo pelo relato dos pais, né? Você sabe também, sim. A gente escuta, a gente vê, né? E então a gente voltou nesse processo de trabalho e hoje a gente está com 15 alunos, né? Tivemos graduação agora, graduação é quando muda de faixa. A gente usa essa graduação como esquema de reforçamento, né? Se comportar mal,
né? Senão, aí cada criança a gente faz análise funcional das crianças, depois do grupo, e prepara uma aula funcional mais para aquele grupo especificamente, né? E usa o esquema de graduação como reforço, né? Sim. Então, se comportou mal, não vai mudar de faixa, né? Tem os pré-requisitos, são as regras, né? A maior dificuldade do trabalho com crianças é o segmento de instrução e regras, né? E é uma das coisas que o jiu-jitsu ele traz, né? O respeito à hierarquia, o respeito às regras, e respeitar não é haver uma distância. Respeito com os colegas também. Exatamente. É todo mundo se respeitar. Você não bate em mim, eu não bato em você. Eu não bato em você, você não bate em mim. Eu não brigo, eu não grito com você, você não grita comigo. Claro que são as regras iniciais, e quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, sempre vem vários comportamentos em simultâneo, comportamentos de agressividade, crises, birras, né? E isso vai ser tudo trabalhado através da prática do jiu-jitsu com o professor. No caso, como eu sou faixa marrom, eu ainda não posso ser professor, eu sou instrutor, né? Com os estagiários, que hoje são o José, a Natália, é o Daniel, é a Rose, é a Gisele, né? Alguns já se formando em psicologia, então vão deixar de ser estagiários, né? E assim mesmo, os estagiários, eles são estudantes, e a nossa missão também no TEA Jutsu não é só desenvolver os nossos alunos, né? É desenvolver os nossos estagiários como profissionais e desenvolver o instrutor também, porque a cada aula é uma rica aprendizagem para mim, sempre foi assim, sempre será, não é? Eu tenho grandes aprendizagens, aprendo muito com vocês, né? Com os estagiários. Um professor que não entenda que não sabe de tudo é um professor que tem uma grande probabilidade de sucesso, né? Então, um instrutor que seja, no caso, eu sou um instrutor lá, né? Não posso me proclamar professor. Vai chegar. Tudo no seu tempo, Dezembro, com persistência. Em dezembro eu vou pegar a preta, né? Meu sensei, Rodrigo, já me informou aí, né? E a gente no jiu-jitsu, quando você é faixa branca, tudo que você quer é ser faixa preta. Quando você está chegando na faixa preta, tudo que você quer é não chegar lá, né? Porque você fica com aquele receio de cometer erros, mas isso faz parte, é um receio natural. E esse receio é importante para você cometer poucos erros. Ou não cometer erros, o que é pouco provável, né? Porque Sim. a gente comete a vida toda, né? Mas é importante a gente fazer essa reflexão, principalmente no trabalho com transtornos do neurodesenvolvimento. A gente não consegue fazer trabalho sozinho, a gente não consegue desenvolver estratégia sozinho, e existem sempre várias pessoas, sejam elas estudantes, sejam elas de outras áreas, que podem te trazer novas estratégias funcionais que você pode adaptar. Não é assim que a gente aprende? Sim. Né? Sim. Então, muitas coisas eu aprendo com o José. Na clínica, no Teajutsu, estratégias, né? A Natália, a Gisele, a Rose, o Daniel. O Daniel, por exemplo, é estudante de educação física. Então, ele sabe coisas que eu não sei. Eu sei coisas que ele não sabe. A gente vai se complementar visando o desenvolvimento de cada aluno, de cada turma. E tem sido um trabalho, cara, fantástico. Sou muito feliz nesse trabalho. É um projeto meu e do Rodrigo, mas é nosso, não é? A gente trabalha para esse projeto se desenvolver, e que hoje não é mais um projeto, é um modelo de trabalho. Era um projeto, né? Não tinha nem nome. E o TEA Jutsu, né? TEA, do transtorno do espectro autista. Jutsu significa arte da suavidade, né? Em japonês. O jiu-jitsu veio do Japão, né? O Brazilian Jiu-Jitsu foi adaptado pela família Gracie. Sim. Depois aqui no Brasil, mas ele é um esporte japonês. Então, a gente colocou o TEA, que é a base do nosso trabalho, o desenvolvimento atípico. Focávamos no autismo, hoje já ficou geral. E o Jutsu, que é a arte da suavidade, que a gente pensou, não vamos colocar só o jiu-jitsu, né? O trabalho, ele é social. Sim. Então, o Jutsu, ele vem para a gente aplicar várias artes marciais visando o desenvolvimento de crianças do neurodesenvolvimento. Fica muito transparente quando a gente faz aquele trabalho de dessensibilizar as crianças tatilmente, né? Isso, a nível sensorial, exato. Aí tem os pré-requisitos, né? As questões sensoriais, crianças têm dificuldade de botar o kimono. Tem crianças que têm dificuldade de entrar na sala, né? Sim. Tem pacientes nossos demoram 10 aulas para entrar na academia, né? Por conta do estímulo auditivo, as hipersensibilidades sensoriais, né? Sejam táteis, olfativas, gustativas, auditivas, visuais, né? Então,
Tem crianças que já colocam o kimono tranquilo, mas você não pode bater palmas, né? Tem criança que não pode gritar, porque senão se desorganiza. Tem crianças que, se você deixar muitos estímulos na sala, ela vai se desorganizar e não vai seguir instruções. Então, tudo isso precisa ser feita uma análise em equipe e, através disso, decisões tomadas para que a aula seja a mais funcional possível. E tem aulas e aulas, né? Tem aulas e aulas, né? Tem aquelas aulas que a lua mudou, né? Que a gente chama, e a lua mudou hoje, né? E aí são as crianças estão mais desorganizadas, tem aulas que as crianças estão super organizadas, e isso é um trabalho feito com os pais também, né? Então o Taijutsu, ele trouxe a família para integrar o esporte também, né? Que é algo que as famílias meio que desistem no desenvolvimento neuroatípico. Meu filho nunca vai conseguir fazer um esporte, é uma crença, né? E o Taijutsu, ele veio meio que quebrar essa crença, mostrando que as crianças conseguem sim fazer esportes, conseguem sim serem boas atletas, elas socializam, que é uma das dificuldades do Taijutsu, do transtorno do espectro autista, e no Taijutsu a gente tem uma turminha dos pré-adolescentes ali, engraçado. que a gente faz a atividade e o reforço deles, a gente para e diz, não, podem conversar. E eles ficam trocando uma ideia super funcional, né? Depois fazem brincadeiras entre eles e a gente deixa, porque o objetivo é esse. O objetivo não é formar atletas olímpicos até porque o jiu-jitsu não é um esporte olímpico, mas que eu digo atletas de alta performance. O nosso objetivo é desenvolver corpos e seres humanos funcionais na sociedade, né? Através da prática do jiu-jitsu a gente está conseguindo isso. É um trabalho que eu me orgulho muito. Sim, e trazer esses pequenos atletas, né, esses guerreiros, Sim, pro BJJ Kids também. pro BJJ Kids. Então, eu tenho uma turma de crianças neurotípicas que não são só crianças neurotípicas, né? Sim, É um jiu-jitsu inclusivo. A gente começa no Taijutsu, né? Um treino específico, minimizando dificuldades, maximizando potencialidades. Quando a criança está apta, aí sim ela pode passar para o treino de jiu-jitsu voltado mais para a competição. Não significa que vão competir, né? Mas já vai ser voltado mais para a competição. Então, na nossa turma de BJJ Kids, tem crianças com TDAH, com Todd. com TOD, com autismo nível 1 de suporte, né? TEA nível 1 de suporte. Nível 2 ainda não introduzi nenhum, mas pretendemos, não? Nosso objetivo é todos serem da mesma turma, mas lá está, precisam graduar, precisam passar o que nem a gente, né? Sim. A gente precisa entender que não é no nosso tempo, né? A gente precisa trabalhar, ter persistência, e no tempo certo as coisas vão crescer e vão melhorar, e é o pensamento positivo e a persistência que vão determinar as nossas evoluções. Não é diferente com as crianças nem com as famílias, né? As crianças estão lá indo terças e quintas, todas as terças e quintas, porque os pais levam, porque os pais persistem e acreditam também nesse trabalho, né? Então, só imensa gratidão a toda a equipe, né? E, acima de tudo, aos pais e aos nossos alunos, que se fazem sempre presentes e nos trazem sempre muita alegria e muito trabalho funcional na nossa vida. É isso. Obrigado. A gente vai voltar depois, né? E aguardem. Os